o exercício 21. Só uma pergunta. Mariana, você falou comigo a semana passada a respeito do e-mail que você não estava conseguindo acessar as aulas. Deu certo lá? Apareceu para você a solicitação? Apareceu, Mário, agora deu Ah, certo. tá. Eu tirei o seu e-mail e coloquei de novo. Aí entrou para mim todas as solicitações das próximas aulas, tá? Então eu acredito que agora não vai ter muito problema, não, tá? Bom, Certinho, Mário. então vamos lá, vamos fazer o seguinte: vamos resolver o 21, depois eu volto no exercício 20. 21 tá aqui, beleza. Bom, surgiu dúvida nesse exercício. Esse exercício ele fala o seguinte: considere o circuito da figura a seguir. Utilize as leis de Kirchhoff para encontrar as correntes I1, I2 e I3. Aí o que está acontecendo aqui, pessoal? Ele deu o sentido das correntes, tá? Então a ideia aqui é a seguinte: esse primeiro ramo aqui, 17 volts representa um gerador. Aqui no 6 e no 6 aqui eu tenho dois receptores. Por que isso? Por causa do sentido da corrente que está representada no meu circuito, tá? Aliás, é essa a ideia, só que eu antecipei um negócio aqui. O resultado aqui foi feito de tal maneira que essa corrente está no sentido oposto. Então, esse cara aqui está tudo com o sentido oposto. Esse cara aqui representa o meu gerador, esses dois aqui representam meus receptores. Aí, na hora da gente calcular, a gente vai ver que o resultado vai aparecer um sinal negativo. Ah, a Juliana está aí. Juliana, boa tarde. Tudo bom, Juliana? Eu vou resolver aqueles exercícios que você me pediu, só que eu vou começar pelo 21, depois eu volto no exercício 20 para a gente resolver tudo. Eu estava esperando vou dar um tempo para você entrar na aula, senão eu começava a resolver o exercício, você pegava no meio, não ia dar para entender, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, voltando aqui é o seguinte, foi meio que proposital essa representação no sentido das correntes para mostrar para a gente que se eu não chego num resultado positivo para a corrente calculada, o exercício não está errado. É só o sentido dela que está oposto. Então, o que ele quer no 21? Na letra A, ele quer que a gente utilize as leis de Kirchhoff para encontrar essas três correntes. E na letra B, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Observe que o potencial, a diferença de potencial entre A e B é a mesma nos três ramos, tá? Eu não tenho elemento de circuito, eu não tenho bipolo entre os pontos A e B relacionado aos ramos. Então, eu posso escolher qualquer um dos ramos aí que eu chego no resultado. Bom, como é que eu vou utilizar as leis de Kirchhoff para calcular isso? Eu tenho que estabelecer sistema de equações. No caso, eu tenho que estabelecer sistema envolvendo as correntes, os resistores e as diferenças do potencial. Eu tenho duas malhas nesse circuito. Então, para eu consigo estabelecer relação entre potenciais elétricos com as malhas e correntes elétricas com os nós. Então, a relação que eu fiz foi essa daqui, ó. No nó B, que é esse nó aqui, chega I3, sai I1 e I2 dele. Então, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. No caso, I3 é igual a I1 mais I2. Beleza? Lei dos nós. Aí, o que eu fiz? Percorrendo a malha da esquerda, essa malha aqui, ó, no sentido anti-horário, olha lá, estabeleci o sentido, nós vamos ter o seguinte.
O sentido está relacionado ao que eu escolhi, anti-horário. Então, ó, a ponta da minha seta passa no positivo da fonte, é mais 6. Na hora que pega esse resistor aqui, o sentido da corrente é contrário do sentido adotado. Por isso que é menos 2 e 1. Aqui é a mesma coisa, ó. O sentido da corrente, ele está relacionado ao sentido adotado. Por isso que é mais 4 e 2. Então, aqui é menos 2 e 1, porque o sentido é contrário. E relacionando a corrente com o resistor, aqui é positivo, porque está no mesmo sentido. Ó. Esse sentido que eu adotei sobe aqui. E na hora que chega aqui, encontra um polo negativo. Por isso que é menos 6. Então, esse 6 com esse menos 6 cancela. Eu estabeleço a relação que menos 2 e 1 é igual a menos 4 e 2. E 1 é igual a 2 e 2. Então, ó, eu relacionei essa daqui, chamei de equação 1, essa aqui de equação 2. O que eu vou fazer? Vou resolver o sistema. Vou substituir a 2 na equação 1. Então, eu tenho I3 e função de I2. Olha lá, ó. Aqui eu tenho I1 em função de I2. Aqui eu tenho I3 em função de I2. Aí, eu não resolvi meu problema ainda. Por quê? Porque eu tenho 3 equações. Eu tenho 3 variáveis. Eu preciso de, no mínimo, 3 equações. Então, eu vou percorrer a malha da direita no sentido anti-horário. Tá? Eu escolhi. Não é regra. Você escolhe. Então, ó, percorrendo a malha da direita no sentido anti-horário, o que nós vamos ter? Passa no positivo aqui do 6. Tem sentido contrário para I2 no resistor de 4 ohms. Então, por isso que é menos 4 e 2. Tem sentido contrário do I3. Ó, o I3 está para baixo. O sentido que eu adotei sobe aqui. Por isso que é menos 6 e 3. E entra no negativo do 17. Então, ficou menos 4 e 2, menos 6 e 3, igual a menos 11. Beleza? Chamei essa equação de 4, do jeitinho que está aqui, ó, chamei de 4. Por quê? Porque aí eu consigo, substituindo I3, que vale 3 e 2, aqui, ó, eu acho I2. Então, menos 4 e 2, menos 6 vezes I3, 3 e 2, menos 11 igual a 0. Ou seja, menos 4 e 2, menos 18 e 2, que é o resultado dessa multiplicação, é igual a 11. Menos 22 e 2 igual a 11. Aí, na hora de dividir 11 por menos 22, dá menos meio. O que significa isso? Significa que a corrente nesse circuito ela está no sentido contrário. É o oposto. Aí é só tirar o sinal de negativo. Não vai mudar nada. E vocês perceberam por que eu isolei I2? Porque eu calculo I1 e I3 direto agora. Olha lá, ó. É sistema de equação, é matemática pura. Logo, a gente chega à conclusão que a corrente I1 vale 1 ampere, né? É só trocar aqui, ó, ou substituir aqui multiplicando meio por 2, vale 1 ampere. A corrente 2 é calculada aqui no sistema. E a corrente 3, como ela é 3 vezes I2, ela vale 1,5 ampere. Aí o que ele quer? A diferença de potencial entre os pontos A e B. Eu fui aqui, ó, nesse daqui que é o gerador. Então é 17 menos 6 vezes I3. Correto? Olha lá, ó, 17 menos 6 vezes I3 vai dar 17 menos 9. 8 volts. É o mesmo aqui, tá? E é o mesmo aqui. Por que eu sei que é o mesmo? Ó, só fazer uma conta rápida aqui, ó. 6, qual que é a corrente I1? A corrente I1 é 1 ampere, certo? Mas só que ela está no sentido contrário, aqui ela está no sentido correto. Então aqui, ó, eu vou somar o que ele está perdendo, que ele está consumindo. 6 mais 2 vezes 1, 8 volts. Aqui, ó, 6 mais 2 vezes menos, mais 2 vezes meio, mais 4 vezes meio, desculpa. 6 mais 2, eu continuo tendo 8. Beleza? Vamos voltar no 20. Ele está apagando aqui, que ele volta no 20. Ele quer o valor da força contra-eletromotriz no receptor ideal. Aí o que ele fala? Ó, no circuito elétrico apresentado a seguir, o sentido das correntes foram indicados corretamente.
E a intensidade de corrente I2 vale 2 amperes. É essa correntinha aqui, ó. Ela vale 2 amperes, tá? Sabendo que a força eletromotriz no gerador ideal vale 40 volts, determine a força contra a eletromotriz no receptor ideal. Ah, mas como é que você sabe que a força eletromotriz é nesse ramo? Porque ele indicou no exercício que o sentido das correntes é o correto. Tá tudo certo aqui. A corrente 2 para a esquerda, a corrente 3 para a direita e a corrente 1 entrando no polo negativo aqui, ó. Qual que é a função do gerador? Aumentar o potencial elétrico. Isso só acontece quando a corrente passa do polo negativo para o positivo. Então, por isso que eu sei que esse cara aqui é o meu gerador. Não foi dado lá no exercício. Isso daqui não foi dado. Na verdade, está assim lá, né? Eu fiz o círculo aqui no I2 para indicar que esse valor é de 2 amperes e representei o gerador relacionado ao sentido correto da corrente. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? A gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff, porque a gente tem dois ramos, não é um circuito simples. A gente tem dois ramos e a divisão em três correntes. Então, ó, redesenhando o meu circuito, eu chamei esse ponto aqui em cima de A. Então, a corrente I1 é a soma de I2 com I3. Olha lá, ó. É isso aqui que eu quero calcular, esse epsilon' que a gente vai calcular. Então, ó, considerando que a corrente I1 é a soma de 2 mais I3, que é a primeira lei de Kirchhoff, está relacionada ao nó A. Eu vou percorrer as malhas agora. Olha lá, malha da esquerda. Como é que nós vamos percorrer essa malha da esquerda? No sentido anti-horário. Então, essa malha da esquerda no sentido anti-horário é mais epsilon', mais 5 vezes a corrente que passa por ele, que é de 2 amperes. Por que mais 5 vezes 2? Porque a corrente, ó, está no sentido anti-horário aqui, certo? Mais 2 vezes I1, porque a corrente I1 sobe aqui, acompanhando o sentido adotado na malha, menos 40 igual a zero. Por que menos 40? Porque o sentido que eu adotei entra no polo negativo. Então, dando uma ajeitada nessa equação aqui, a gente tem que epsilon' é 2 e 1 mais 30. Ou seja, para a gente calcular a força contra a eletromotriz, a gente precisa calcular I1. Beleza? Mas só que para calcular I1, a gente precisa calcular I3. Porque I2 foi dado, vale 2 amperes. Então vamos para a malha da direita. Na malha da direita, eu adotei o sentido horário. Ah, se eu adotar o anti-horário, vai achar I3 negativo. É só inverter o sinal. Aqui eu fui no sentido da solução da apostila. Então, ó, vamos lá. Em relação a essa corrente I3 que passa no resistor de 10 ohms, é mais 10 e 3. Olha lá, ó. Está no sentido horário, tanto a corrente como o sentido adotado. Mais 2 e 1. A corrente 1 sobe aqui, ó, acompanha o sentido adotado na malha. Menos 40, porque entra no polo negativo. Aí, arrumando esse sistema aqui, no caso ele dividiu tudo por 2, vai ficar 5 e 3 mais I1 igual a 20. Mas o que é I1? I1 é 2 mais I3, certo? A corrente 2 vale 2. Então, se eu pegar esse I1 aqui, que é 2 mais I3, e substituir aqui, eu achei 1. Olha lá, ó. 5 e 3 mais I1 é igual a 20. 5 e 3 mais 2 mais I3 é igual a 20. Achei I3, certo? I3 vale 3 amperes. Quanto vale 1? 5 amperes. É só substituir aqui, ó. Correto? Aí eu pego esse I1 que vale 5 amperes, substituo aqui em cima. Fica epsilon' mais 2 vezes 5 igual a 30. Correto? Ou seja, epsilon' mais 10 igual a 30, epsilon' 20 volts. Esse aqui nós já resolvemos. Beleza. Vamos para o 4, vamos para o 23. Tranquilo, Juliana? Até aqui, beleza? Sossegadinho?
Bom, o 23 foi o Guilherme que me pediu para eu resolver para ele. Na verdade, você queria que eu resolvesse. Era só a letra A, não era? O 23? Não sei se ele divide em A e B. Não estou lembrado agora. Mas, enfim, o exercício está inteiro aqui. A gente resolve inteiro, porque resolver picadinho, dependendo do. Você pediu para resolver só a letra A, foi isso mesmo. Mas eu vou resolvê-lo inteiro, porque aí a gente comenta o que está acontecendo na letra B. Aí eu fiz umas. Estava com tempo ontem. Ontem à tarde eu não estava fazendo nada, aí eu fiz o percurso das correntes bonitinho, tá? Então, ó, a figura ao lado, que é essa daqui, ó. Essa daqui também é a mesma coisa. Mostra um circuito formado por uma fonte de força eletromotriz e 5 resistores. Então, a minha fonte ela tem 36 volts, já está substituído aqui. O resistor R1, ele vale 2 ohms. O R2 aqui embaixo, 4 ohms. O R3, o do meio, 3 ohms. O R4, 4. E o R5, 2 ohms. Com base nessas informações, ele quer que na letra A a gente determine, primeiramente, a corrente em cada resistor. Aí, nesse enunciado, a gente tem o seguinte, que o resistor R1 é igual ao R5, esse cara aqui, ó, é igual a esse, e o R2 é igual ao R4. Aí vamos observar o seguinte, entre eles, eu tenho a mesma resistência de R3 de 2 ohms. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O valor na corrente nos resistores iguais é a mesma. Ah, mas por que você pode afirmar isso? Porque eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, porque eles estão interligados por esse resistor de 3, R3 aqui de 2 ohms. Então, olha lá, ó, de acordo com o enunciado, R1 é igual a R5 e R2 é igual a R4. E o circuito apresenta uma simetria. Eu vou ter essa simetria porque eles estão separados pela mesma resistência R3. Então, para resistores de mesmo valor, nessa condição, tá, pessoal? Eu tenho a mesma corrente. Tá? Então, a corrente no resistor 1 é igual a corrente no resistor 5 e a resistência no resistor 2 é igual a resistência no resistor 4. Então, para facilitar o cálculo, ele chamou a I1 e I2 de X, né, para ficar mais fácil da gente montar o sistema, I2 que é igual a I4 de Y e a corrente I3 de Z. Ah, mas aonde estão essas correntes? Estão aqui, ó, entre I1. Aí vai passar. Entra I, perdão. Vou voltar, apaga o que eu falei. Entra I. Em R1 passa I1, em R4 passa I4. Olha lá, ó. Na hora que essa corrente I chega aqui, ela divide para o resistor R1 para o resistor R4. Então vai correr aqui, ó. Aí o que vai acontecer na parte de baixo da malha? Vai passar uma corrente I3 no resistor R3, vai passar uma corrente I5 no resistor R5, vai passar uma corrente I5 aqui nesse segmento CD, é a mesma corrente, porque não tem resistor nenhum, né? Ela não vai mudar. É como se esse ponto D e C fosse o mesmo. E vai passar uma corrente I2 no resistor R2. Sai o que em C? I. Aí o gerador, o que o gerador faz? Ele não deixa essa corrente baixar. Ele vai fornecendo energia, né? Aí, para facilitar a vida da gente, como I1 é igual a I5 e I2 é igual a I4, para eu não ficar com esse monte de variável com índice, a gente foi pela simetria. Então, fez isso daqui no meu circuito. Olha lá, que lindo. I1 igual a I5, I2 igual a I4. Então, para I1 e I5 chamou de X, é a mesma corrente. I2 e I4 chamou de Y. E
No R3 eu chamo de Z, porque aí muda a corrente, porque eu tenho um nó aqui que divide todo mundo, né? E quem que é esse nó? É o nó B. Aí o que que acontece nesse nó B? Por que que eu escolhi o nó B? Porque eu estabeleço uma relação entre as três variáveis. Olha lá, ó, chega X, sai Y, sai Z. Então, a primeira lei de Kirchhoff em B, X é igual a Y mais Z. Vou isolar o Z aqui, que vai dar X menos Y. Beleza? Por que que eu isolo o Z? Porque fica mais fácil de eu montar o sistema depois, relacionando as três malhas do circuito. Olha lá, ó, relacionando. A malha aqui está relacionada com X e Y, aqui com X, Y e Z, e aqui também com X, Y e Z. Então, eu isolando Z, eu relaciono X e Y. Aí eu fui separando tudo, ó. Peguei a primeira malha, que é a M, A, B, C, N, M, ou seja, estou percorrendo no sentido horário, certo? E vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff nela. Eu separei a malha aqui, ó, certo? Então, eu vou percorrer essa malha no sentido horário, para a gente poder estabelecer a relação. Aí, ó, entra no negativo, então aqui é menos 36. O X está no mesmo sentido adotado, o Y também no mesmo sentido adotado. E esquece o I aqui, tá? O I não vai fazer parte dessa parada, não, porque não tem, ele não está passando por nenhum resistor. Então, tivesse a mesma coisa, tivesse multiplicando por zero. Vamos pelo que a gente tem, ó. Os potenciais no R1, no R2 e o potencial da fonte. Então, observem. R1x mais R2y menos epsilon' é igual a zero. Trocando os valores, 2 mais 4 igual a 36. Porque vai jogar para lá, aquela coisa toda. Então, tem a equação 2, olha lá, ó. XY aqui. Eu estou estabelecendo uma relação. Aí, o que que eu fiz? Peguei a malha A, B, E, F, A, que é essa malha de cima, ó. A, B, E, F, A. Aí, qual que é o sentido? Horário também, né? Aliás, anti-horário, desculpa. O B está aqui embaixo. A, B, E, F, A. Sentido anti-horário. Aí eu vou percorrendo na malha, ó. R1x mais R3E menos R4Y. Quer ver? Olha lá, ó. R1x mais R3E menos R4Y igual a zero. Aí ficou 2x mais 2z menos 4y igual a zero. Mas a gente tem esse valor de z aqui, ó, que é x menos y. Então, se eu substituir 1 em 3, aplico a distributiva, faço as contas todas, divido por 2, vai dar 2x menos 3y igual a zero. Aí ficou fácil, né? Ficou fácil demais. Por quê? Porque eu tenho, naquela primeira malha, que 2x mais 4y é igual a 36. E nessa malha agora, 2x menos 2x mais 3y. Por que é menos 2x mais 3y? Para poder cancelar aqui na adição do sistema, é igual a zero. Então, ó, o que vai dar? Somando a de cima com a de baixo, 7y igual a 36. Deixa em fração, porque isso aí dá uma dízima monstro isso daí. Não mexe nisso, desse jeito. Deixa em forma de fração. Não vai mudar nada o resultado. Aí eu chego à conclusão que a corrente, o valor de Y, depois a gente troca pelos valores da corrente, no caso é I4, né? Vale 36 sétimos de ampere. Aí eu pego esse Y, substituo na primeira, ou na segunda, tanto faz. Aqui ele complicou, substituiu na primeira. Substituo, acho o valor de X, só desenvolvendo aqui, ó, multiplico, né, dá 144, dividido por 7, joga para o segundo membro, tiro o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 108 por 14, simplifica, dividindo por 2, 54 sétimos. E o Z é a diferença das duas, do X com Y, dá 18 sétimos. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que 1 é igual a I5, que é o valor de X, que vale 54 sétimos de ampere. I2 é igual a I4, que é o valor de Y, 36 sétimos de ampere.
E 3 é a corrente que passa no resistor R3, que é o valor de Z, 18 sétimos. Aí, pessoal, na letra B, ele pede a resistência equivalente do circuito. Resolver essa resistência equivalente é chato pra dedéu. Mas tem um jeito fácil de a gente resolver essa resistência equivalente. Essa resistência equivalente ela está relacionada à corrente total no circuito e à diferença de potencial que o circuito fornece. Então, basta eu achar a corrente total que eu calculo a resistência equivalente relacionada a esses 36 volts. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Quem que é a corrente total? É I, certo? Nesse nó aqui, ou tanto faz no nó de cima, chega X e Y, sai I. Então, a corrente total é a soma daquelas duas variáveis que nós encontramos na letra A. Olha lá, ó. A corrente I, que é a corrente total, é X mais Y. Ou seja, é 36 sétimos somado com 54 sétimos, que dá 90 sétimos. Aí é só aplicar a lei de Ohm-Pouillet para o circuito todo. A lei de Ohm-Pouillet para o circuito todo é que a diferença de potencial do meu circuito é a resistência equivalente, que é a resistência total, multiplicado pela corrente total. Ou seja, a resistência equivalente é a diferença de potencial epsilon sobre I. Aí aqui multiplica em cruz, simplifica aquela coisa toda, né? Porque na verdade aqui você vai dividir 36 por 90 e o resultado dessa divisão você vai multiplicar por 7, tá? 36 dividido por 90 dá 0,4. Beleza? 0,4? É, 0,4. Multiplicou por 7. 2,8. Beleza, Guilherme? Sussa? Tranquilão? Assim, tá resolvido lá também, tá? Mandei para vocês, resolvido. Tá tudo desenvolvido, então, do mesmo jeito que tá aqui, e depois eu vou deixar no YouTube isso daí gravado para vocês, caso vocês tenham uma dúvida mais para frente, vocês conseguem resolver isso daí. Beleza? Tranquilo? Bom, então esse foi o 23, né? Isso, 23. Aí, as Marias Eduardas tiveram dúvidas. Teve mais gente que teve dúvida também, mas eu anotei o nome das duas ali primeiro. Mas a dúvida das duas é a dúvida do resto da turma. Então, as Marias Eduardas tiveram dúvida no 24 e no 25, tá? Vou resolver aqui e a gente já livra essa parte de leis de Kirchhoff. Assim, é um monstrão o circuito aqui, né? Mas não é difícil, não, é super tranquilo. Eu, por mim, eu só dava aula disso, sem brincadeira nenhuma, adoro. Gosto muito de circuito. Duas partes que eu ia dar aula, assim, sossegado o dia inteiro. Lei de Kirchhoff e refração em lentes esféricas. Adoro, né? Acho bom demais. Bom, então aqui é o seguinte. No circuito a seguir, que é esse camaradinho aqui, ó, foram inseridas 3 baterias ideais de 2 volts cada uma. Ó, elas são em série, tá? Então, cada um desses valores aqui é 2. Está tudo especificado depois. E 11 resistores com resistências variadas. Determine a resistência equivalente do circuito e a potência dissipada nesse carinha aqui, ó, de 10 ohms. Bom, vamos resolver a equivalente primeiro. Aí eu refiz aqui tudo, tá? Como a gente vai resolver equivalente por enquanto, a diferença de potencial equivalente aí associada a essas baterias a gente vê no final. Presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Para eu resolver a equivalente, eu tenho que resolver essa associação toda que está aqui do lado esquerdo e essa associação toda que está aqui, tá? Então, olha que legal, ó. Eu tenho 5 com 1 que está em série. Então, dá 6 ohms. Eu tenho 4 com 2 que também está em série.
Dá 6 ohms, tá? E tenho essas duas aqui que eu não pus, mas que vai aparecer aqui embaixo, que também estão em série. Vai dar 10 ohms. Então, o que que acontece? Eu posso simplificar essa representação por essa daqui, ó. O 6 dessa série, o 6 dessa associação em série aqui, e o 10 dessa associação de 3 com 7, que está em série também. Aí o que que acontece, pessoal? Esses três aqui estão em paralelo um com o outro. Os terminais deles são comuns. Beleza? Então eles estão em paralelo. Aí o que que vai acontecer? Eu tenho o paralelo desses três aqui, que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todas as resistências. Então lá, ó, 1/6, mais 1/3, mais 1/6. Então o inverso da equivalente aqui é 4/6. Eu invertendo o primeiro membro, eu inverto o segundo, dá 1,5. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o equivalentão aqui, que é o paralelo do 5, 10 e 10. Então, o inverso da equivalente dá 1/5 desse daqui, mais 1/10, mais 1/10. Tira o mínimo, que é 10. Vai dar 4/10. Se eu inverter o primeiro membro, eu inverto o segundo. Aí, olha só que louco. O resultado aqui, que é 1,5, está em série com esse cara. E esse resultado 2,5 está em série com esse cara. Então, o circuito equivalente nessa associação é uma resistência de 2 ohms aqui na malha do lado esquerdo, certo? Porque é 1,5 dessa associação com meio, e 3 aqui, que é o 2,5 esse meio. Ah, mas tem uma fonte no meio, não importa, está todo mundo sobre a mesma diferença de potencial. Então, o legal aqui é o seguinte, ó, o resistor de 2 e o resistor de 3, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial dessa associação de 6 aqui. Então, 2 e 3 estão em paralelos. Aí é só fazer o produto pela soma. Olha lá que lindo. É o produto 2 e 3 com a soma 2 mais 3. Então, dá 6 por 5, 1,2. Certo? Então, o que que eu achei? Eu achei a resistência equivalente do circuito. Só que, para eu achar a potência nesse resistor de 10 aqui, eu preciso calcular qual que é a corrente total que circula por esse circuito. Então, ó, o que que é a corrente total? Como é que eu calculo essa corrente total? É a diferença de potencial total, que vai ser a resistência equivalente, que é tudo isso que nós fizemos, para chegar nesse 1,2, multiplicado pela corrente total. Então, ó, por que 6 aqui? Porque é a associação em série dessas três baterias, né? Soma as tensões dela. Dividido por 1,2, então eu tenho 5 amperes de corrente, tá? Achei a resistência total, que é equivalente, achei a corrente total. Aí, como é que eu vou calcular aquela tensão aquela potência no resistor de 10 ohms? Vamos entender uma coisa, ó. Por que que eu calculei aquela corrente total? Porque sai 10 volts, 10 nada. Sai 5 amperes aqui, ó. Sai 5 amperes aqui, que vai passar aqui e aqui. Correto? Então, se eu achar o potencial aqui, se eu achar a diferença de potencial aqui para esse cara, eu vou calcular o potencial no resistor de 10, que é o que falta para dar 6. Então, por exemplo, se eu achar o potencial nesse meio aqui valendo 2 volts, o que passa para esses três caras que estão em paralelo aqui é o que falta para 6, é 4. Então, observem. Eu preciso achar o potencial para esse carinha. Eu destaquei ele. Ó. Então, ó, calculando a DDP, calculando quanto da DDP é dissipada no resistor de meio ohm, saberemos quanto da tensão chega no resistor de 10. Porque o que que acontece? Esse resistor de meio ohm aqui, ele está em série com essa associação que tem o resistor de 10 ohms. Só que essa associação desses três aqui é paralelo.
Então, esses 3 resistores, não importa o valor deles, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, se eu calcular o quanto do 6 fica no resistor de meio, eu sei quanto que vai ter nessa associação aqui. Então, como é que nós vamos calcular isso? Ó? Presta atenção numa coisa. Está todo mundo em paralelo, certo? Aquela resistência equivalente que eu achei do lado esquerdo de 2 ohms está submetida à mesma diferença de potencial do lado direito, que está relacionada à resistência de 3 ohms que nós achamos no paralelo. Então, se está todo mundo submetido à mesma diferença de potencial, eu posso igualar o produto da corrente que passa nesse cara pelo valor de sua resistência, pelo valor da corrente que passa nesse resistor de 3, pelo valor da corrente dele, que é o I3. Então, eu posso dizer que o U2 é igual ao U3. Olha lá, ó. Chega I2 aqui, chega I3, passa o I nosso aqui, que é o 5 ampere, chega na nossa fonte. Beleza? Então, se eu multiplicar o valor dessa resistência 2 por I2 e igualar ao produto de 3 por I3, eu estou estabelecendo que eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Olha lá, ó, joguei para o lado de cá para caber todo mundo. O 2 é igual ao 3. Não tem bipolo aqui, ó, nem em cima nem embaixo. Quem que é o 2? R2 e 2. Quem que é o 3? R3 e 3. Então, eu posso dizer que 2 vezes I2 é igual a 3 vezes I3. Então, eu estabeleci uma relação aqui, a corrente I3 em função da corrente I2. É só passar 2 dividindo, 3 dividindo, 2 e 2. Só que a soma do que chega é igual ao somatório do que sai. Ou seja, nesse caso, chega I2 e I3, sai 1, que nós calculamos anteriormente, que é 5. Por isso que eu tenho aqui que I2 mais I3 é igual a 5. Não é I vezes 2, não, tá? E nem I vezes 3. É o índice aqui. É que no impresso ele não põe subscrito. Então, o que eu vou ter? Como I2 Puta, peraí. Não, tá certo. Eu vou ter I3 igual a 2 amperes, substituindo o valor. Aí, o que eu vou ter? O meu I2 vale 3 amperes. Então, o que eu sei? Substituindo valores, como eu sei que I3 vale 2 amperes e que meu I2 vale 3 amperes, eu substituo aqui, ó. Quem está passando aqui? Aqui está passando I3, que é esse meus 2 amperes que eu calculei. Então, se está passando 2 amperes nesse resistor de meio, o potencial aqui é de 1 volt. Olha lá, ó. No resistor de meio, o potencial é de 1 volt. Logo, se o potencial aqui é de 1 volt e eu tenho 6 volts fornecido, sobra 5 volts para o resistor de 10. Como é que fica minha potência no resistor de 10? O quadrado sobre R. Ou seja, os 5 volts dividido pelo valor da resistência de 10 ohms, eu tenho um potencial de 2,5 watts nesse resistor de 10 ohms. E, finalmente, o 25, que quase me deixou louco, porque na minha apostila, na minha apostila eletrônica, né, que lá que eu tenho no computador, na plataforma, essa minha queda de potencial aqui era de 26 volts. Aí, rapaz, a resposta não batia de jeito nenhum. Aí eu fui por parte, fui dividindo tudo. Aí eu acabei montando uma configuração fora da configuração que estava impressa, mas cheguei no resultado, tá bem tranquilo de resolver. O 25 ele diz o seguinte: no circuito a seguir, verifica-se que a chave CH está aberta. Que se a chave CH está aberta, desculpa, a intensidade de corrente medida pelo amperímetro ideal é de 1 ampere. Ou seja,
Vamos analisar essa primeira parte. Se essa chavinha aqui estiver aberta, isso aqui não está fazendo diferença nenhuma para a gente. A corrente só está girando aqui, ó. Então, se a corrente só está girando aqui pelo 1, pelo 2, pelo R e pelo 12, o meu amperímetro está lendo uma corrente de 1 ampere. Tá? Aí o que aconteceu? Sabendo que os geradores elétricos são ideais, calcule o valor da corrente elétrica I', ou seja, a nova corrente elétrica que vai passar por esse amperímetro, se a chave CH for fechada. Só que, pessoal, não basta eu fechar a chave e socar a bota. Eu tenho que achar o valor de R. Não foi dado o valor de R. Então, eu tenho que calcular, eu tenho que dividir esse problema em duas partes. A primeira com a chave aberta, eu vou ter uma corrente de 1 ampere, eu acho o valor de R pela lei de Ohm-Pouillet. E a segunda com a chave fechada, eu acho a corrente pela lei de Kirchhoff. Tá? Então, vamos resolver esse problema. Vamos calcular primeiro o valor de R. Então, ó, com a chave CH aberta, nós temos esse circuito só, o resto não vai valer nada. Tá? Aí eu vou ter uma corrente de 1 ampere que vai circular aí, e essa corrente de 1 ampere eu consigo calcular, por essa corrente de 1 ampere, eu consigo calcular o valor de R pela lei de Ohm-Pouillet. Porque aqui, ó, o que eu posso estabelecer? O maior potencial é o gerador, o menor potencial é o receptor. Então, pela lei de Ohm-Pouillet, o somatório das quedas de potencial, o somatório dos geradores, né, que aumenta o potencial, menos o somatório dos receptores, vai ser igual ao somatório das resistências vezes a corrente que circula no meu circuito simples. Então, pela lei de Ohm-Pouillet aqui nós temos o gerador menos o receptor, só tem um gerador, só tem um receptor. Então, o cara que aumenta e o cara que diminui, um menos o outro, vai ser igual o somatório das resistências, né? Resistência de 2, de 1 e o R, vezes a corrente 1, que é a corrente lida aqui, ó, de 1 ampere. Então, vai dar essa diferença aqui dá 6, certo? Essa soma aqui dentro vai dar 3 mais R, multiplicado por 1, vai dar 3 mais R. Então, quanto vale essa minha resistência? O 6 desse primeiro membro, menos o 3 dessa soma aqui, ó. Então, tem uma resistência de 3 ohms. Bom, achei só minha resistência. Agora o negócio complica por quê? Porque eu vou fechar a chave. O que vai acontecer na hora que eu fecho a chave? Eu aumento uma malha nesse circuito. Então, minha corrente vai dividir agora. Eu vou ter corrente circulando esse ramo aqui, circulando o ramo do meio e passando, o somatório delas passando pelo meu amperímetro. Então, vai acontecer isso agora, ó. A chave CH fechada, nós vamos ter no nó N, por exemplo, eu escolhi esse nó aqui para diferenciar os ramos, né, as duas malhas, eu vou ter uma corrente e um chegando aqui, eu considerei o 24 aqui como o meu gerador, né, o 12 também é um gerador, olha lá, a corrente vai entrar no negativo, sair no positivo, e os 6 volts aqui, o meu receptor, meu outro gerador, perdão, está entrando no negativo, saindo no positivo. Né? Esses geradores estão alimentando meus elementos de circuito. Adotei I1 entrando em N, I2 e I3 saindo do N. Foi adotado dessa maneira. Qual que é a nova corrente lá, que é aquela corrente I' que nós vamos obter? É a corrente I2, que vai passar no meu amperímetro aqui, ó. Então, ó, no nó N, chega I1, sai I2 e 3. Aí o que vai acontecer? Percorrendo a malha na esquerda no sentido anti-horário, essa malha aqui, ó, o que nós vamos ter? Ó? Malha na esquerda no sentido anti-horário. 12, certo? Olha lá, 12, menos 6, entrou aqui no negativo. Mais 3 e 3, está subindo, correto? Aí, para 2 ohms e 1 ohm, é menos e 2 multiplicando.
Por quê? Porque, presta atenção numa coisa, ó, I2 vai passar no 12, vai passar nesse cara aqui, vai passar no amperímetro e vai passar aqui. Está no sentido contrário do sentido adotado. Então, por isso que é menos 1 e 2, que é a queda de potencial nesse resistor, menos 2 e 2, que é a queda de potencial nesse cara. Tá? Aí, ó, 12 menos 6 aqui dá 6, 3 e 3, menos 3 e 2. Aí, para facilitar a vida, eu passei o 6 subtraindo e dividi tudo por menos 3. Então, nós temos I2 menos I3 igual a 2, chamei essa equação de 2. Aí, a malha da direita também no sentido anti-horário. Ó, mais 6, mais 24. A corrente que circula aqui nesse cara e nesse cara é I1, ó, é a mesma corrente, ela tem que sair aqui. Não divide, certo? Então ficou, olha lá, ó, mais 6, mais 24, mais 6, mais 24, menos 4 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, olha lá, ó, e 1 passa nesses dois e 3 passa nesse cara. Então, isso fica 30 menos 6 e 1 menos 3 e 3, soma, né, os semelhantes aqui em cima, igual a zero. Aí eu dividi tudo por 3, vamos facilitar a vida, certo? Ficou 10 menos 2 e 1 menos e 3 igual a zero, menos 2 e 1 menos e 3 igual a menos 10. Multipliquei por menos 1, ficou menos 2 e 1 mais e 3 igual a 10, chamei essa equação de 3. Aí o que eu fiz? Eu substituí a equação 1, que é essa daqui, ó, 2i2 mais i3, nessa equação aqui de cima, certo? Achei quem? Achei a corrente I3. Aliás, tirei uma relação entre I2 e I3. É sistema, gente, sistema é um saco. Olha lá, ó, tirei uma relação entre I2 e I3, montei um sistema aqui, ó. 3 e 2 menos 3 e 3 é a equação, deixa eu achar ela aqui, ó. 3 e 2, 3 e 2 menos 3 e 3. Cadê minha equação? 2 e 2 mais 3 e 3. Só um minutinho. Tá, 3 e 2 menos 3 e 3 é a equação que eu obtive aqui na hora que eu substituí 1 em 3. Aí eu multipliquei a equação 2 por 3 para montar esse sistema e chegar direto no resultado de I2. Por quê? Porque por adição eu chego no resultado da corrente I2. Olha lá, ó, somando as duas equações eu vou ter 5 I2 mais 0 vezes I3, né? Porque essas duas aqui vão ser somadas, igual a 16. No caso, o I2 é 16 quintos, que dá 3,2 ampere, que é a corrente I' que vai circular pelo meu amperímetro. Vamos entender uma coisa, por que a corrente aumentou? Porque eu aumentei a carga. Olha lá, ó, meti mais duas cargas aqui, ó, uma de 2, uma de 4, fechando a chavinha aqui, né? Apesar de eu ter o gerador aqui, eu aumentei a carga no circuito. Então, tem que aumentar o valor da corrente que o meu amperímetro lê. Fica complicado da gente explicar equação falando, tá? Mas o que acontece? Tá tudo desenvolvido, tá? Equação por equação tá desenvolvida. Olha só, no nó eu tenho essa relação, aí eu fui fazendo os desenvolvimentos, né? Essa relação I2 menos I3 igual a 2 é a segunda equação que eu estabeleci no meu sistema. Aí essa equação 2 e 1 mais I3 é minha terceira equação. Então, ó, 3 equações, 3 variáveis, certo? Beleza, o sistema possível e determinado. Aí fui fazendo substituição. Por que eu fiz substituição dessa maneira? Porque a intenção aqui é achar o valor de I2, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Então, por isso que eu peguei a função 1 e substituí na 3. Olha lá, ó, pegando a função 1, que é essa daqui, e substituindo na 3, que é essa,
eu fico com uma equação envolvendo I2 e I3, certo? Eu já tinha I2 e I3 aqui embaixo. Aí o que eu fiz em I2? Eu multipliquei por 3 para sumir com I3 e calcular diretamente I2. Meu, tem várias maneiras de resolver esse sistema. Eu resolvi de uma maneira na qual eu cheguei no resultado que eu queria direto. Porque eu poderia ter resolvido esse sistema chegando no valor de 1. Aí eu chegando no valor de 1, eu ia ter que calcular I3 para calcular I2. Aqui eu fui direto. Não sei se deu para acompanhar, porque é aquilo que eu falei, é complicado resolver um sistema de equação falando. Se a gente tivesse presencial, ia ficar bem mais fácil de eu ir desenvolvendo no quadro. Aqui eu tive que ir montando equação por equação, e não só montar, né? Explicar sem desenhar isso. Então, eu espero que tenha dado para acompanhar. Qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu tiro, sem problema nenhum. Eu resolvo o problema da dúvida. Certo, gente? Ficou tranquilo? Deu para acompanhar sossegado? Então, nós vamos fazer o seguinte. Na quarta-feira eu volto de nada. Na quarta-feira eu volto no magnetismo. Tá certinho, Juliana? Aí, se de repente você tiver dúvida naqueles exercícios anteriores, das aulas que você perdeu, você me fala que eu resolvo, não tem problema nenhum. Na próxima aula eu resolvo, tá? Na quarta-feira, nós vamos entrar na parte de corrente elétrica gerando campo magnético. Então, vai ter umas regrinhas lá de regra de mão direita, que é um negócio que a gente tem que estar muito atento no visual, tá? Porque vai ser meio complicado eu explicar essa regra da mão direita sem ter um presencial para vocês, mas eu vou tentar fazer o possível para a gente chegar no entendimento. Eu achei umas animações na internet que mostram o sentido da corrente, sentido do campo. Então eu acredito que a gente vai conseguir entender a próxima matéria, tá? Então, pessoal, hoje é isso. Obrigado da presença de todo mundo aí. Bom descanso e até quarta-feira de manhã. Quarta-feira nós estamos firme. Falou, Bruna. Um abraço de nada. Tudo de bom aí, pessoal. Um abraço para vocês. Falou. Falou, Juliana. Falou, Guilherme. Tudo de bom aí.